Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Missilene Araújo e hoje eu trouxe para vocês um novo conteúdo do componente curricular de matemática. Vamos ver qual é esse assunto? Então, hoje vamos falar de como surgiram os números. Vocês já pararam para pensar nisso? Será quem inventou os números? Foi um matemático? Quem foi e como? Vamos descobrir juntos? Ao longo da história, o ser humano sentiu a necessidade de registrar quantidades para responder a perguntas como: quantos animais há ao todo? Quantas luas se passaram? Os números surgiram há mais de 30 mil anos atrás, ou seja, no tempo do homem das cavernas. Isso mesmo, do tempo do homem das cavernas. Os números surgiram a partir da necessidade de contar objetos e coisas. O homem vivia em cavernas ou grutas, Os homens dessa época viviam em cavernas. Eles não sabiam contar, ou melhor, eles não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Como os homens dessa época tinham a necessidade de contar toda vez que saíam para pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Inicialmente, para indicar contagens, eram utilizados objetos como estes, ou seja, eram cordas com vários nós que representavam quantidades, pedras riscadas, ossos riscados, também utilizavam pedaços de madeira. Ou seja, para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou na madeira riscos, uma espécie de riscos. Então, com a evolução do homem, ele deixou de ser nômade e aí passou a se fixar em apenas um lugar. Então, a partir daí, ele começou a praticar a caça e a coleta de frutos, além do cultivo de plantas e também da criação de animais. Como o homem começou a praticar a criação de animais, ele sentiu a necessidade de criar, uma nova forma de contagem, pois eles precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo a necessidade de agrupar, esses objetos de contagem. Então, ele ficou pensando, de que forma eu vou controlar meu rebanho, Então, o homem passou a utilizar pedras, ou seja, cada pedra representava um animal. E aí eu trouxe um exemplo de como ele fazia, Aí tem um pastor com suas ovelhas. Ele diz o seguinte: para cada ovelha que for para pastar, coloco uma pedra no saquinho. Então, para cada ovelha que sair do cercado para ir para o pasto, ele colocava uma pedra no saquinho. Para cada ovelha que voltar no final do dia, ele retirava uma pedra do saquinho. Então, para que isso?
para ele ter o controle do seu rebanho. Ou seja, dessa forma, ele saberia se estaria faltando algum animal do seu rebanho. Os homens primitivos usavam o que chamamos na matemática atual de correspondência para conter e ter controle sobre seu rebanho. Por exemplo, para cada ovelha do rebanho, o pastor usava uma pedra para representá-la, né? E dessa forma surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. Além dos objetos, foram utilizados partes do corpo. Dessa maneira, utilizando os dedos das mãos, o ser humano passou a fazer agrupamentos de 10 para registrar a contagem. A contagem por agrupamentos de 10 constituiu um sistema de numeração chamado sistema de numeração decimal. Ou seja, aos poucos, os seres humanos perceberam que podiam usar símbolos para registrar e representar quantidades. E aí temos alguns sistemas numéricos no mundo. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras, né? E os gregos e hebreus utilizavam letras para a contagem. Então, dessa forma, tinha vários povos que tinham a sua própria maneira de contar. Os símbolos indo-arábicos ou algarismos. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são chamados símbolos indo-arábicos porque foram criados pelos hindus e levados para outras partes do mundo pelos árabes. Esses símbolos também podem ser chamados de algarismos. E assim surgiu os símbolos indo-arábicos ou também chamado algarismos. Números naturais. Usando os símbolos indo-arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos escrever qualquer número natural, começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais. E essa sequência não tem fim, por isso dizemos que os números são infinitos. E para indicar essa infinidade dos números, utilizamos as reticências, né? Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da história da origem dos números, né? Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!